Vamos começar uma nova série e hoje vamos falar sobre anjos. Estaremos falando sobre anjos bons, anjos maus, não provoque seus anjos e tudo sobre anjos. Há tanta coisa na Bíblia sobre anjos e você sabe, ao longo dos anos, não sei como isso aconteceu, mas de alguma forma nós lemos essas coisas no Antigo Testamento e pensamos como foi grande tudo isso que os anjos fizeram. Mas, de alguma forma, temos a ideia de que tudo isso passou, você entende? No entanto, avançamos no Novo Testamento e descobrimos que as pessoas colocaram Pedro na prisão, colocaram os apóstolos na prisão e os anjos os libertaram. Eles colocaram Pedro na prisão, eles vão arrancar a cabeça dele na manhã seguinte, quero dizer, algo como um terremoto, e você sabe, o anjo abre os portões para deixá-lo sair. E impressionante, ele ainda estava dormindo. O anjo tem que chutá-lo de lado e acordá-lo. Agora você sabe, se eles colocassem você na prisão e planejassem usar a guilhotina na sua cabeça na manhã seguinte, você acha que dormiria muito? Bem, Pedro fez isso, ele estava dormindo profundamente, ele pensou que estava tendo uma visão quando o anjo o levou para a rua e o soltou. Lá estava ele parado na rua e finalmente percebeu que era verdade e então foi até a casa de João Marcos. Mas agora vamos para Hebreus, porque o livro de Hebreus, o primeiro capítulo de Hebreus trata do assunto do ministério de Jesus e dos anjos. E é isso, aqui está a essência disso, nos ensina que Jesus é maior que os anjos. Então vamos começar no versículo 1, que diz: Deus de muitas vezes, de muitas maneiras falou antigamente aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Agora vamos para o versículo 4, bem. Não podemos pular o versículo 3, vamos prosseguir no versículo 3. Que sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quando ele mesmo purificou os nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas alturas, sendo feito muito melhor que os anjos, visto que por herança obteve um nome mais excelente do que eles. Agora observe, ele está comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos. Pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje eu te gerei? E novamente para ele, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Agora, você sabe, ele não disse isso aos anjos, disse? Ele disse a Jesus, então ele está fazendo a diferença entre o ministério de Jesus e o ministério dos anjos. Versículo 7... E dos anjos ele diz, faz dos seus anjos espíritos, seus ministros, uma chama de fogo. Mas ao Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, dura para sempre, um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Agora, alguns de vocês podem não saber disso, ou a maioria de vocês podem saber disso, que o mundo que existia antes da época de Adão, o mundo que era, digamos assim, era governado por anjos. Foi governado por anjos, a terra não é governada por anjos. Nós governamos, Deus deu ao homem autoridade sobre este planeta. Eu sei que posso confundir alguns de vocês com essas afirmações, mas não tenho tempo para entrar em tudo isso. Mas em Gênesis capítulo 1, vocês descobrirão isso. Quando Satanás apareceu no Jardim do Éden, agora você tem que ler muitas outras escrituras para descobrir todas essas informações. Vou te dar essa informação, você pode olhar mais tarde. Se tiver uma Bíblia Dake, verifique as referências lá. Você descobrirá que Satanás já havia governado, ou Lúcifer, que se tornou Satanás, já havia governado as nações e já havia sido expulso do jardim, apareceu no Jardim do Éden. E ele teve que pegar emprestado o corpo de uma serpente para se manifestar. Porque, veja, qualquer espírito neste planeta, hoje que não tenha corpo, é muito limitado no que pode fazer, a menos que consiga entrar em um corpo. Então Satanás tem um corpo espiritual, mas ele não tem um corpo físico, carne, ossos e sangue como você e eu temos. Portanto, ele teve que entrar em algum corpo para se manifestar, ele teve que pegar emprestado o corpo de uma serpente para se manifestar. Agora as Escrituras revelam que este mundo que virá, no reino de Deus, não será governado por anjos, e este mundo não é governado por anjos, mas agora o que vemos aqui é que Deus está comparando, ou a palavra é que Deus está comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos. Vamos descer aqui no versículo 13.
E a qual dos anjos ele disse alguma vez, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Bem, sabemos que ele não disse isso aos anjos, ele disse isso ao homem? Não, ele disse isso a Jesus, seu filho. Ele disse a Jesus, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Mas a qual dos anjos ele disse a qualquer momento, senta-te à minha direita até que eu faça os seus inimigos o meu escabelo? Eles não são todos, ouça agora isto, não são eles espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que herdarão a salvação? Somos nós, não é? Somos nós herdeiros da salvação? Agora veja, de alguma forma, nós gentilmente imaginamos desta forma. Bem, isso aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, no livro de Atos e em alguns lugares, mas de alguma forma, em algum lugar, esse negócio de anjo simplesmente desapareceu. Bem, vamos dizer desta forma, e eu acho que o ministério dos anjos é o ministério mais negligenciado hoje, porque as pessoas pararam de acreditar neles. E você sabe, Jesus disse que conforme você crê, assim será. Em outras palavras, se você acredita que a assistência e o ministério dos anjos se envolvem em sua situação e começa a confessar a palavra de Deus sobre isso, você sabe que o Salmo 91 diz, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem. Eles te guardarão. E ele deu ordens aos seus anjos ao seu respeito. Mas se você não acredita nisso, não vai produzir nada. Quero dizer, você pode falar mal do anjo e ele vai se sentar no sofá e esquecer, porque os anjos são espíritos ministradores. Eles são, você sabe, eu disse dessa maneira, talvez não esteja correto, mas meio que esclarece o assunto. Eles são máquinas espirituais, por assim dizer. Eles são criados para fazer certas coisas e isso é ministrar para aqueles que hão de herdar a salvação. Bem, somos nós. Agora ele continua aqui, vamos ler o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos. Todos são espíritos ministradores para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, o problema é que paramos aqui e lemos o próximo capítulo, talvez, você sabe, amanhã ou na próxima semana. Vou ler junto agora, versículo 14, depois o 1, do capítulo 2. Eles são anjos, são todos espíritos ministradores, para ministrar aqueles que são herdeiros da salvação. Portanto, devemos dar mais atenção às coisas que ouvimos, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Agora, o que acabamos de ouvir, que anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar por nós. Agora, se você for a um restaurante ou souber que a garçonete lhe traz um cardápio e você faz um pedido desse cardápio, você sabe que quer 2 ovos, faces e torrada integral. Agora, ela não vai cozinhar isso, mas o trabalho dela é ministrar para você. Ela vai e cuida para que tudo esteja pronto e traz de volta para você. Agora, isso lhe dá uma ilustração de como Deus pretendia que espíritos ministradores ministrassem para nós aqui na terra. Não para cozinhar seus ovos, mas para todas as coisas, para fazer com que aconteça da maneira da palavra de Deus. Agora, você entenderá um pouco melhor à medida que avançamos nisso. Mas agora observe o que ele diz, vou ler o primeiro versículo do capítulo 2, portanto devemos prestar mais atenção às coisas que ouvimos, para que em nenhum momento podemos deixar escapar. Observe para que não aconteça a qualquer momento agora, porque eu diria que a qualquer momento, porque a qualquer momento você poderia ter o ministério de um anjo em sua assistência. Se você acredita no que a palavra diz, se você acredita que ele deu seus anjos a seu respeito, se você acredita que eles são verdadeiros espíritos ministradores, estão disponíveis aqui hoje. Você não pode vê-los, você não pode senti-los, você não pode tocá-los, a menos que eles decidam se manifestar. Agora, eles podem se manifestar como homens, e de fato na Bíblia você descobrirá que eles sempre se manifestaram como homens. Agora, às vezes, você vê todas essas concepções artísticas de anjos e você tem aqueles bebezinhos gordinhos com um arco e flecha, algum tipo de querubim. Não, estamos falando de anjos e na Bíblia eles são todos mencionados como sendo do gênero masculino. Agora você sabe
E você vê fotos da concepção artística de seres anjinhos com cabelos longos e tudo isso, mas você sabe, isso não vem da palavra de Deus. Agora, não me pergunte por quê, eu não sei, mas eu estou lhe dizendo que encontramos na palavra de Deus. Agora ele diz porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme e toda transgressão recebe justa recompensa, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande, que a princípio começou a ser falada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos que a ouviram? Agora, se você se lembrar do que Jesus falou, do fato sobre ele, que você viria os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, agora, há algumas coisas aqui que você precisa entender, porque muitas vezes lemos esta passagem das Escrituras e decidimos, sim, eu sei do que ele está falando, porque como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande, se negligenciarmos ser salvos ou nascer de novo? Bem, certamente isso é verdade, devemos nascer de novo e a salvação do renascimento é importante, mas observe contexto deste versículo, está falando sobre o ministério dos anjos. Não se trata de nascer de novo, até onde posso ver no contexto, mas incluiria isso, tenho certeza. Você entende o que eu estou dizendo? Mas ele disse ali, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação, uma libertação tão grande? Veja que a palavra libertação significa preservação, quero dizer, salvação significa libertação, preservação, cura, solidez. E em outras palavras, como iremos desfrutar de libertação, preservação, cura, saúde e prosperidade total, a menos que envolvamos nossos anjos nas situações e circunstâncias de nossa vida? Eles estão disponíveis, eles são espíritos ministradores para ministrar para nós, que somos herdeiros da salvação. Mas isso não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. Você terá que crer nisso e terá que colocar a palavra de Deus em você e espalhar sua fé para que isso aconteça com você. Agora adiante, vemos aqui em Hebreus capítulo 2 que diz, no versículo 3 diz, como escaparemos? Há outra coisa que creio que está envolvida aqui. Veja, estamos falando sobre o ministério dos anjos agora. Bem, no versículo 14 do primeiro capítulo diz que todos são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação. Bem, somos nós, eles estão aqui para nós. Ele disse como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande. Agora, há várias coisas envolvidas aqui. Há alguns anos, na verdade, não apenas alguns meses, perto de Little Rock, Arkansas, havia um homem atirando em pessoas da floresta para a rodovia, abrindo buracos em seus carros. Algumas pessoas foram atingidas há alguns anos por incidente semelhante. Agora, como você vai se defender contra algo assim? É melhor você envolver seus anjos, é melhor você confessar esse Senhor todos os dias. Deus deu ordem aos seus anjos sobre você, eles te mantêm em todos os seus caminhos. O meu caminho é a vida e não a morte. Sou um cumpridor da palavra de Deus. Sou abençoado em minhas ações. Tomo o escudo da fé e apago todos os dados inflamados do maligno. Agora, vamos passar para outra passagem das Escrituras que alguns de vocês podem nem ter conectado com isso, mas vão comigo até Lucas, no capítulo 12, ouçam as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12. Agora, Jesus está falando, ele disse que não se vendem 5 pardais por 2 centavos, e nenhum deles é esquecido diante de Deus, mas até os vários cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tema, portanto você vale muito mais que os pardais. Em outras palavras, ele está falando sobre proteção e coisas que acontecem às pessoas. Ele disse que não tema aquele que é capaz de matar o corpo, não é capaz de matar suas almas, falando de estar protegido disso. Agora o versículo 7, mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Agora muita gente me pergunta por que você usa o cabelo assim? Bem, é mais fácil se contar se Jesus for acompanhar os números. É muito mais fácil contá-los. Um pouco de humor aí, só para descontrair aqui. Mas observe o que ele diz no versículo 8. Também eu vos digo, qualquer que me confessar diante dos homens, pensa agora nisso, Jesus era a palavra que se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Então Jesus é o verbo. Se você confessar a mim ou a palavra diante dos homens,
o Filho do Homem também o confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, se você está dizendo o que Deus disse em sua palavra, você tem uma audiência com anjos. Agora, é isso que ele está dizendo aqui. Agora, nós meio que examinamos isso e pensamos que significa outra coisa, mas observe o versículo 9, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Agora, me parece que se você não mantiver a palavra de Deus em sua boca, os seus anjos não terão nenhuma obrigação com você. Agora, quero ler de novo. Eu vos digo, todo aquele que me confessar a mim ou a palavra de Deus diante dos homens, a ele também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, você terá uma audiência com anjos, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Agora, deixe-me levá-lo a outra passagem das Escrituras, porque eu sei disso, porque pode ser um pouco vago para você, mas vá comigo para Salmo 101, uma passagem muito interessante das Escrituras que acredito que lançará muita luz sobre o assunto que estamos falando. Salmo 101 e quero dizer Salmo 103. Salmo 103, versículo 19 diz: O Senhor preparou seu trono nos céus e seu reino governa sobre tudo. Bendiga o Senhor você e seus santos anjos que destacam em força. Agora ouçam, eles se destacam em força, eles cumprem seus mandamentos. Agora, o que você quer dizer com seus mandamentos? Eles são seres criados para um propósito, que é cumprir a vontade de Deus. O propósito de Deus para o qual foram criados, ministrar para aqueles que são herdeiros da salvação. Agora ouça, vou ler de novo. O Senhor preparou seu trono nos céus, seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que primam pela força, que cumpris seus mandamentos, dando ouvidos à voz da sua palavra. Eles ouvem a voz da palavra de Deus. Agora, o que isso significa? Isso significa que se você está confessando a palavra de Deus, os anjos estão ouvindo a voz, a sua voz, porque você dá voz à palavra de Deus. É por isso que você deve manter a palavra de Deus na sua boca. Agora veja isso, lhe dar uma ideia de que Deus disse a Josué: não deixe o livro da lei sair da sua boca. Agora você entende que é isso, toda a lei, toda a palavra de Deus que eles tinham naqueles dias. Não deixe a palavra sair da sua boca. Medite nela de dia e de noite. Isso significa murmurar, falar baixinho consigo mesmo, pensar profundamente na palavra de Deus, para que você possa ter cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. E então você tornará o seu caminho próspero e terá bom sucesso. Agora, envolvido nisso é envolver os anjos em sua situação. Agora veja, nós perdemos isso de alguma forma e nós lemos no Antigo Testamento, lemos no Novo Testamento onde os anjos se envolveram, mas de alguma forma nós deixamos escapar de nós exatamente o que a palavra diz para não fazer. Portanto, devemos dar-lhe muita atenção às coisas que ouvimos para que não as deixemos escapar. Bem, do que ele está falando? O que acabamos de ouvir é que os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. Agora vamos examinar isso aqui. Vou ler o versículo 20. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, excelsos em força, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Agora vamos ler mais uma vez. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazem a sua vontade. Em outras palavras, os anjos são seus ministros que fazem a sua vontade. Agora a Escritura diz que ele tem prazer na prosperidade de seus servos. Então os anjos se envolverão na sua prosperidade se você crer nisso, se você for a palavra de Deus e descobrir o que a palavra de Deus diz e mantiver a palavra de Deus em sua boca. Você sabe coisas como: tudo o que eu fizer prosperará, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, estou livre dos males deste mundo atual, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E você envolve anjos em sua situação. Agora observe que ele disse que eles ouvem a voz da palavra de Deus. Agora, esta é a palavra de Deus, certo? Esta é uma edição em letras vermelhas, isso significa que foi Jesus que disse. E Jesus disse que eu falo apenas as coisas que ouço meu Pai dizer. Então essa tem que ser a palavra de Deus, não é? Agora, esta Bíblia ou o Novo Testamento
nunca me disse uma palavra desde que a possuí. Tive que ler cada palavra que consegui extrair dele. Você sabe que poderíamos fazer um experimento científico aqui mesmo e segurar esta palavra de Deus neste microfone e ver o que ela diz. Eu não ouvi nada. E você? Não. Alguém tem que dar voz à palavra de Deus. Agora, a palavra está aí, você tem que dar voz a ela. Agora você entende o que ela está dizendo aqui quando diz que os anjos ouvem a voz da palavra de Deus? Alguém tem que dar voz a isso. Foi isso que ele contou a Josué e foi isso que ele fez, uma das razões. Há várias razões pelas quais ele contou a Josué o que ele fez. Ouça a voz. Eles ouvem a voz da palavra de Deus. Bem, se estamos citando a palavra de Deus e enfrentamos uma situação em que parece que a montanha é intransponível, que não somos capazes de superar isso e que nós simplesmente não conseguimos superar isso, mas Jesus disse que quem disser ao monte seja removido, seja lançado no mar, não duvide em seu coração, creia que o que ele está dizendo acontecerá. Ele terá o que disser. Agora, essa é a palavra de Deus, e quando os anjos ouvem você dizendo o que Deus disse, eles têm uma tarefa, eles têm a tarefa de fazer a sua vontade e sabem o que ele disse em sua palavra. Eles sabem o que Jesus disse, que ele terá tudo o que disser. Então os anjos se envolvem para garantir que isso aconteça se você estiver dando voz à palavra de Deus. Agora vou lhe dizer, alguns de vocês perderam isso e vocês vão mudar algumas situações em casa quando descobrirem como colocar a palavra de Deus em sua boca e envolver os anjos em sua situação. E não há dúvida sobre isso, está lá. Bendizei ao Senhor, todos vós, exércitos seus, ministros seus que fazem a sua vontade, bendizei ao Senhor. Todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendizei ao Senhor, ó minha alma. Então, é muito óbvio que há algumas coisas sobre anjos, o ministério dos anjos, que negligenciamos nos dias passados. E você sabe, como eu disse, você leu também no Antigo Testamento a história de Eliseu e ali o seu moço, aquele homem que ajudava ele. Eles estão lá, todos cercados, estão cercados por um exército. E ele foi lá, eu creio que Eliseu foi, e Geazi sai e diz, mestre, o que nós faremos? Eles cercaram o local, eles vão fazer isso, eles pensaram. E o velho profeta disse que há mais conosco do que os que estão com eles. Agora, ele está lá fora, provavelmente está contando 1.000, 2.000, 3.000, você sabe, pode ter sido 6.000 deles, não sei. E então ele conta 1, 2 e ele diz, eu e você. E então ele conta 1, 2 e diz, o que você disse? Ele disse que há mais conosco do que com eles. Ele ficou confuso e então ele orou e disse, Senhor, abra os olhos desse homem. E ele viu colinas cheias de carros de fogo, anjos, carros de fogo ao redor deles. E então, é claro, ele viu o reino espiritual. Ele deu responsabilidade aos anjos e eles os libertaram. E você conhece a história, você pode lê-la. Mas eles foram libertos porque o profeta simplesmente acreditou em Deus. Agora, a minha pergunta é, os anjos estavam lá antes dele dizer há mais conosco do que com eles? A partir dos meus estudos das Escrituras, descobri que você pode envolver Deus quando você começa a dizer o que Deus disse. E isso envolverá os anjos em sua situação se você disser o que Deus disse. E não ficar do lado do diabo. Quero dizer, o diabo é o pai da mentira. Apegue-se à palavra de Deus e envolva seus anjos em suas situações. Isso mudará as coisas em sua vida. Eu te digo uma coisa, há algumas coisas aqui que as pessoas perderam nos últimos dias. Mas se você estudar isso e se apossar disso, isso o ajudará a ver o que está prestes a acontecer nesta terra, como os anjos estão envolvidos com você. Estou convencido de que os anjos estarão mais envolvidos nesta terra e no trabalho da terra do que nunca. Porque estamos na colheita dos fins dos tempos, estamos no tempo em que de fato sei o que a Bíblia ensina no livro do Apocalipse. Isso depois que expirar o arrendamento da terra e no período da tribulação,
Os anjos voarão pelos céus, pregando o evangelho a todas as criaturas do planeta Terra. Agora, vocês sabem, pessoal, são tempos emocionantes. Eu digo e fico animado com tudo isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.